Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje farei para vocês a leitura de um gênero textual mais lido pelos brasileiros, a crônica. A crônica é um gênero textual que encontra-se em jornal, em revista. Ela é muito interessante. As suas maiores características são os seus temas. É aquela coisa do cotidiano, do dia a dia que acontece com a gente. Ela tem uma narrativa simples, com marca de humor. Muito bem lembrado isso, a marca do humor que tem na crônica. Existe dois tipos de crônica. Existe a crônica narrativa, que é essa que eu estou falando do humor, da leveza do dia a dia, da simplicidade que marca o dia a dia. E existe a crônica jornalística. Essa daí tem um pensamento mais crítico. A gente fala de política, fala de economia, fala de problemas sociais, fala de psicologia. Então tem todo esse envolvimento, essa característica. Agora, uma curiosidade sobre a crônica. Ela remonta desde o tempo do descobrimento do Brasil. Ela era tratada como acontecimentos históricos. Então ela escrevia esses acontecimentos históricos. Passou um tempo, ela é muito ligada ao jornal, então ela saía muito em jornal. E por conta disso, em 1852, ela foi classificada realmente como um gênero textual literário, né? Então isso é muito interessante, bem bacana da gente entender, né? E que a partir da observação da sociedade, a partir das coisas que acontecem no dia a dia, é escrita uma crônica. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia, não é mesmo? Provavelmente há escritores, cronistas, que com certeza estão escrevendo e muito sobre esse tema. E com certeza com um pouco de humor, com um pouco de leveza, mas ao mesmo tempo com a seriedade que esse tema merece, que é a pandemia. Por conta disso, hoje eu farei a leitura de uma crônica chamada A Última Crônica. A Última Crônica. Vamos ouvir? A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental, quer na flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando o imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo.
A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade da sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preta e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas, como a um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando no balbúcio a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Quem escreveu essa crônica foi o Fernando Sabino. O Fernando Sabino, que é escritor, jornalista, foi professor. Ele nasceu em Minas Gerais, mas viveu muitos anos da vida dele no Rio de Janeiro. Inclusive faleceu lá em 2004, não é? Então é um grande escritor brasileiro. Eu tirei essa leitura de hoje do livro Ler e Escrever, do Guia do Professor Ler e Escrever. É uma crônica muito interessante. Inclusive, por ela, dá pra gente compreender o que verdadeiramente é uma crônica, não é? Porque é tirada desse cotidiano. Esse momento em que ele entra no botequim para tomar um café e ali pensando como ele iria escrever aquela crônica. Pelo texto dá para perceber que é a última crônica daquele ano que ele está escrevendo. Provavelmente ele escreve para um jornal, não é? E durante aquele tempo, no último dia do ano, ele vai escrever uma crônica. E a crônica foi essa lindeza, comemoração do aniversário de uma menininha de 3 anos. Espero que vocês tenham gostado, porque essa é um baita de um texto. E lembrando o que eu disse logo lá no início, o gênero textual mais lido pelo brasileiro hoje é a crônica. Então, que vocês possam aproveitem essa leitura e lembrem-se, leitura é tudo. Um abraço e até a próxima leitura.